Ele ficou conhecido como o Vampiro do Brooklyn, o Homem Cinzento, o Lobisomem de Wisteria, o Maníaco da Lua, o Bicho-Papão e o Comedor de Crianças. Por conta de tantas agulhas que tinham dentro do seu corpo, a cadeira elétrica teve dificuldades de conseguir funcionar de primeira, e ele acabou se desvivendo somente na segunda tentativa. Um dos oficiais presentes ali, depois disso, logo depois da sua execução, declarou: "Eu nunca vi um homem morrer nessa situação e com um sorriso tão satisfatório no rosto." Albert Fish nasceu em Washington, D.C., no dia 19 de maio de 1870. Várias pessoas na família de Albert já foram diagnosticadas com problemas mentais, assim como a própria mãe dele e um dos tios dele, que foi diagnosticado com uma espécie de fixação religiosa e ele causava demais. Ele tinha 2 irmãos e ele era o irmão mais novo. Quando ele era criança, o pai dele faleceu e a mãe não tinha condições de criar ele, então ele acabou indo para um orfanato. Ele já era uma criança atentada, ele assim, aprontava demais. E por conta disso, nesse orfanato, ele apanhava dos seus cuidadores. E além disso, ele também sofria vários tipos de abuso lá dentro. Logo cedo, ele começou a perceber que ele sentia prazer em apanhar. Ele se sentia bem em sentir dor. Isso mesmo, gente. Logo quando criança, ele já começou a sentir isso. Depois de um tempo, quando ele já era um adolescente, ele acabou voltando a morar com a sua mãe. Isso porque ela começou a ter condição financeira pra poder cuidar dos seus filhos novamente. E como ele saiu, né, daquele orfanato, e ele tava ali livre, na rua dele, no bairro dele, começou a questão de liberdade e libertinagem. Na sua adolescência, ele começou a criar costumes mega bizarros, como, por exemplo, ir pra banheiros públicos e ficar observando homens, criar uma amizade colorida ali com outro rapaz, e ali eles compartilhavam, comiam e bebiam frutos da sua própria necessidade. Isso mesmo, gente, muito nojento, é isso que vocês estão pensando. Ele também começou com o costume de se furar com agulhas logo cedo, e ele se sentia excitado em fazer isso. Ele também encontrava endereços em anúncios de empregos que tinha em jornais, e ele criou o hábito de mandar cartas para essas pessoas, falando coisas bizarras e pornográficas. E essas pessoas recebiam essas cartas em casa, e ficavam assim, gente, what the fuck? Tipo, sem entender o que estava acontecendo. E além disso, ficavam chocadas com o conteúdo que tinha ali, que já era um conteúdo extremamente bizarro. Em 1898, Albert estava com 28 anos, e naquela época era super normal os pais arrumarem casamento pros filhos. E foi isso que sua mãe fez, arrumou um casamento com uma moça lá pra ele. A mulher se chamava Anna Mary Hoffman, e ela tinha 19 anos. Era cerca de 9 anos mais nova que ele. Ela era uma mulher pobre e ela não conhecia o passado sombrio que ele já tinha ali. Eles então se mudaram para Nova York e eles ficaram juntos 19 anos. E ele sempre tentando manter a aparência dele ali de bom pai. Eles tiveram 6 filhos. Dentro de sua casa, ele tinha um comportamento ali de se automutilar e os filhos dele observavam isso. E além disso, ele tinha um comportamento também de induzir os filhos a comer carne crua. Embora esses comportamentos, não existe registro de que ele tenha abusado dos filhos dele, mas o que tinha de registro é que durante o casamento dele, ele abusava sim de homens na rua, especialmente sendo jovens e pobres. E ele também se envolvia com canibalismo simbólico. Aquele tipo de canibalismo que na verdade é só um simbolismo. A pessoa tá comendo carne de animal ali, crua, mas tá imaginando que tá comendo carne humana. E ele também sempre tava ali na automutilação, e todos os familiares dele ali sabiam. Foi no casamento dele que ele começou a assassinar jovens negros e pobres. Ele preferia essa classe, principalmente pela polícia não se preocupar na época com essa classe. E também porque a polícia naquela época não tinha uma grande tecnologia forense, o que dificultava a ligação dos crimes que tinham acontecido ali, os poucos que descobriam, com ele. Tanto que nesse meio tempo que ele era casado, não tem registros de crimes que ele possa ter cometido. Em um certo momento do casamento dele, ele começou a trabalhar como pintor. Em 1903, ele foi preso por roubo. Tipo, nada a ver com nada. Mas quando ele foi preso na cadeia, ele mantinha relações sexuais com outros presos. E depois de um tempo, ele acabou sendo solto. Já em 1917, a sua esposa já estava cansada dele. Obviamente, ela convivia com ele, então ela sabia de coisas. E além de saber de coisas, ela desconfiava de outras. Então ela acaba decidindo fugir de casa com outro homem. E ela acabou largando pra trás não só ele, como os filhos. Então ele teve ali que cuidar dos filhos. Por conta da situação dele ali, que a galera já sabia que ele era meio doido, assim, que não tinha muita condição de cuidar, algumas crianças foram acolhidas por familiares e outras foram para instituições. E daí pra frente, meus amigos, ó, foi só pra trás. Isso porque ele começou a ter relações sexuais somente com pessoas mais novas, homens, e todos ele acabava abusando. E ele tinha um hiperfoco bem forte ali em castração. Sim, inclusive ele já contou uma história que não foi confirmada, isso porque não existem registros, o único registro que tem é
que ele contou essa história, que um certo garoto aí que ele se relacionava, ele acabou levando esse garoto pra uma fazenda. Essa fazenda ficava no meio do nada, ele acabou abusando desse garoto e ele acabou pegando uma faca e cortando o órgão genital. Depois ele meio que se arrependeu, deu um dinheiro pro garoto e foi embora dali. Provavelmente isso aconteceu porque ele sentia prazer em relatar essas coisas que ele fazia pra outras pessoas. E tipo assim, tudo que ele fazia, o que deu pra confirmar que ele relatava, confirmaram que era real. Então, com o estudo psicológico ali, eles confirmaram que ele não mentia sobre as coisas, ele realmente falava a verdade. É sério, gente, ele sentia prazer em relatar isso pros policiais, pros profissionais que estudavam ele. Isso quando toda a bomba estourou, eu vou contar pra vocês. Depois também que ele acabou se separando, ele começou a relatar que ele escutava vozes e o negócio foi ficando mais feio, ele foi ficando mais doido. Em 1927, uma criança de 4 anos brincava no corredor do seu prédio com o seu irmão de 12 anos e um outro amiguinho deles de 3 anos. O irmão mais velho deixou eles ali por pouco tempo, quando de repente as duas crianças sumiram. O de 3 anos foi encontrado horas depois chorando no terraço do prédio. E quando perguntaram pra ele onde estava o Billy Gaffney, que era a criança de 4 anos que tinha sumido, a criança de 3 anos respondeu: "O bicho-papão levou". A polícia procurou esse menino por vários dias, mas nunca encontraram o Billy Gaffney. Só sabemos que o bicho-papão era o Albert Fish. E mais pra frente vocês vão entender. Em 1928, ele acaba por conhecer Grace Budd. Esse foi o caso mais famoso dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes desse caso porque ele é muito complexo. É sério, dá pra fazer só um vídeo do caso Grace Budd se vocês quiserem. Mas basicamente, o Albert falou pra família da Grace que ia levar ela em uma festa de aniversário e ele acabou sequestrando ela. Depois disso, a família nunca mais soube notícias sobre ela. Os dois, assim, simplesmente sumiram e evaporaram. Agora, olha que absurdo. Lembra lá no começo que eu falei que ele tinha prazer em escrever cartas? Ele acabou escrevendo uma carta endereçada para a mãe da Grace, onde todo o conteúdo dessa carta era todos os detalhes sobre como ele sequestrou, matou e canibalizou ela. Sim, ele comeu ela em um banquete. Inclusive, na carta ele colocou que o banquete foi preparado por ele mesmo, que ele não havia abusado dela, que ela tinha morrido virgem. Nessa carta não tinha nome, mas tinha uma sigla de uma organização filantrópica, onde o Albert ia sempre retirar suas correspondências. A polícia foi até lá para investigar, né? E assim, não foi muito difícil, eles conseguiram já chegar no Albert. Em 1934, o Albert foi preso. Assim que ele foi preso, ele contou tudo pra polícia abertamente. Lembra que eu falei pra vocês que ele tinha prazer em relatar tudo? Não foi muito difícil pra polícia descobrir as coisas que ele fazia, porque ele relatava ali com o maior prazer. Inclusive, alguns anos depois que ele começou essa alucinação por conta da separação, um garoto de 8 anos chamado Francis McDonnell sumiu lá na cidade natal de Albert. Depois de algumas horas, ele foi encontrado amarrado em uma árvore sem vida e com sinais severos de ferimentos e lacerações. Inclusive, uma das pernas dele era só osso, não tinha mais a pele ali. Anos depois, quando Albert foi preso, descobriram que ele também foi o autor desse crime, mas não tem relatos de que ele tenha comido a pele da perna do rapaz dessa vez. Albert então foi para julgamento, e nesse julgamento ele confessou ter cometido 400 crimes diferentes. Ele também enviou uma carta para seu advogado confessando o crime do Billy Gaffney, aquele de 4 anos que sumiu no prédio. E ele ainda detalha na carta coisas bizarras, assim. O advogado dele nunca quis divulgar essa carta. Isso porque ele disse que as coisas que tinham lá dentro eram, assim, impressionantes. Mais um detalhe dessa carta diz que ele relatou que o traseiro do Billy Gaffney era muito bom e que ele havia assado com batatas, cenoura e cebola. Eles conseguiram comprovar o caso dessa criança, o caso da Grace Budd e o caso do Francis McDonnell. Mas entende-se que existe muitos outros crimes que ele já tenha cometido e crimes envolvendo crianças que foram comidas por ele. Ele então foi condenado à morte no dia 16 de janeiro de 1936 e ele foi executado na cadeira elétrica. Antes dele ser executado, ele declarou que ele estava sentindo prazer no que ele estava passando ali e que sentir o choque seria o seu último prazer. Ele ficou conhecido como o Vampiro do Brooklyn, o Homem Cinzento, o Lobisomem de Wisteria, o Maníaco da Lua, o Bicho-Papão e o Comedor de Crianças. Por conta de tantas agulhas que tinham dentro do seu corpo, a cadeira elétrica teve dificuldades de conseguir funcionar de primeira e ele acabou se desvivendo somente na segunda tentativa. Foram 3 minutos ali, ó, que ele ficou sofrendo, mas a gente não sabe se ele sofreu ou não sofreu. Um dos oficiais presentes ali, depois disso, logo depois da sua execução, declarou: "Eu nunca vi um homem morrer nessa situação e com um sorriso tão satisfatório no rosto." Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal.
E compartilhe esse vídeo com outros amigos para que chegue a mais pessoas, que venham mais pessoas pro canal, para que esse canal tenha a possibilidade de crescer, né? Para que eu consiga sempre estar trazendo esses vídeos para vocês, que são vídeos que dão uma trabalheira, gente. É a pesquisa, é a edição, é tudo para deixar o vídeo mais completo ali e mais mastigadinho para vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa os sininhos da notificação para você ficar sabendo sempre quando eu for trazer um novo vídeo para vocês. Muito obrigado, um beijo e fui!